Eu amo contornos em ilustrações. Algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como vocês podem fazer um desenho sem contorno e muita gente amou esse assunto, então resolvi voltar aqui com um vídeo sobre uma proposta diferente, como fazer contornos ou line art perfeitos. Bora começar! Ok, pra gente começar a fazer um contorno perfeito, a gente tem que pensar em 4 coisas. Primeiro, a gente tem que ter um rascunho. E o rascunho ele tem que estar limpo. Esse daqui já é um rascunho limpo que tá prontinho para eu fazer meu contorno. Se você tiver assim um rascunho que está, por exemplo, nessa fase aqui, esse contorno, esse esboço ainda não está limpo o suficiente para você passar limpo com o seu contorno. Então, eu recomendo você trabalhar em, assim, umas 2 ou 3 versões do seu desenho antes de você passar para o rascunho limpo para o contorno. Agora, tendo esse esboço limpo, a gente tem que estar pensando no pincel, em qual tipo de pincel que a gente quer usar, se vai ser um pincel texturizado ou um pincel liso. E aí a gente tem que pensar também na espessura desse pincel. Eu gosto muito de usar o pincel de caneta de estúdio ou o pincel de script, que é um pincel aqui da parte de caligrafia do Procreate. E esses pincéis, você vai conseguir encontrar pincéis parecidos em diferentes aplicativos se você não estiver usando o Procreate. O que eu acho importante no pincel de contorno é que ele seja sensível à pressão da sua mão. Então, se eu faço um traço com menos pressão ou com mais pressão, a espessura muda. Esse pincel de script, não apenas a espessura muda, mas também a opacidade do pincel. Então, se eu coloco menos pressão, a opacidade fica bem menor do que se eu coloco mais pressão no pincel. E isso ajuda ainda mais a fortalecer assim, essa noção, né, de uma espessura fina com uma espessura mais grossa. E aí, a dica mais importante que eu vejo aí para você fazer um contorno perfeito é você realmente trabalhar nessa diferença de espessura. Você não faz apenas uma linha com a mesma espessura em todo o seu desenho, porque isso não fica tão legal, isso não fica tão dinâmico. Então, você realmente trabalhar com diferentes espessuras fica mais legal. E aí, o que eu gosto na minha arte, nos meus desenhos, e eu vou pegar esse desenho como exemplo, é fazer uma espessura um pouco mais grossa em todo o contorno exterior do meu desenho e fazer um contorno mais fino nos elementos interiores, né? Então, por exemplo, aqui o nariz, o lábio, a pálpebra e tudo mais, tem um contorno mais fino do que o contorno que você tá vendo aqui no lado de fora do rosto. E aí, pra você conseguir fazer um contorno que fica bacana, que não fique feio e tudo mais, você vai precisar de realmente estar aumentando o streamline do seu pincel. Então, se você estiver usando o Procreate, vai ser realmente aqui nessa parte do caminho de traçado. Eu normalmente deixo aí ao redor de 70%, 80% nos meus pincéis de contorno. E se você estiver usando outros aplicativos de desenho, quase todos assim que vem na minha cabeça tem alguma correção de traçado ou coisa assim que pode te ajudar a fazer esse contorno. E aí o importante também é você realmente ter a paciência de fazer a mesma linha várias e várias vezes e não fazer assim um pedacinho de uma linha que depois volta, que depois volta. Não, você tem que fazer realmente linhas mais corretas. Então não tenha medo de deslizar sua mão no vidro do seu tablet, coisa assim, porque isso vai ajudar. Então pode colocar a força ali que não vai arranhar, tá? E aqui, já que eu tô fazendo o contorno do cabelo dentro da silhueta, não é mais a silhueta externa, eu já tô colocando menos pressão nesse pincel. E eu também gosto de fechar as minhas formas, assim, você pode estar deixando algumas formas que não estão encostando, você pode deixar, assim, pequenos pedaços de linha que estejam aparecendo. Isso vai de pessoa para pessoa, mas se você quiser realmente trabalhar com um contorno perfeito, você realmente precisa de levar o tempo, de tirar um tempinho pra trabalhar com isso, né? E aí é bom também você mudar um pouco o peso da sua mão. Então, por exemplo, essa linha aqui tem uma espessura um pouquinho mais grossa, aqui fica mais fino, aqui fica mais grossa também. Isso ajuda a dar um pouquinho mais de dinamismo para o seu desenho. E para elementos que estão aí dentro de outras coisas, por exemplo, essa linha de detalhe da manga, eu vou deixar ela bem fininha. Uma linha que tá mostrando o movimento da blusa também vai ser fina. Fios de cabelo dentro do cabelo, tem que realmente mostrar uma variedade de espessuras para diferenciar as mechas do cabelo. Para lábios, normalmente eu deixo os cantos externos do lábio mais grossos e aí afina quando chega assim no meio. Eu normalmente não faço todo o traço do lábio inferior, mas isso é uma
questão de estilo, sabe? E agora pra fazer o óculos, já que o óculos tá por cima, eu vou fazer numa camada separada por cima pra não misturar. Agora eu vou duplicar pra fazer isso ser mais fácil, virar horizontalmente. E aqui com essa ferramenta de distorção eu consigo modificar pra ficar mais do jeito que eu quero. Pra não ficar extremamente simétrico, sabe? E aqui tá o contorno perfeito, que eu gostei bastante, então, com o contorno, com a espessura mais grossa da linha do lado de fora, com as linhas mais finas do lado de dentro. E se eu quiser também, eu posso estar, obviamente, pintando esse contorno pra ele não ficar tão forte, né, de acordo com as cores que eu vou usar no meu desenho. E agora que a gente já viu, então, como fazer um contorno perfeito do meu estilo, a forma como eu normalmente faço, eu quero mostrar pra vocês quais pincéis que eu recomendo se você não estiver usando o Procreate. E pra terminar esse vídeo, eu quero só analisar algumas ilustrações com vocês de alguns artistas que eu realmente amo, pra mostrar quais efeitos você consegue usando apenas um contorno diferente. Então, vamos analisar esses contornos comigo? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês duas ilustrações de artistas que têm aí esse contorno perfeito. Essa primeira é do Chris Abels. Ele faz um contorno, assim, pra mim ele é o mestre do contorno perfeito, sério. Ele faz umas linhas maravilhosas, contínuas, com espessura diferente, que fica muito bonito. Eu amo a arte dele, mas isso realmente dá aí um efeito um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais planejado, tipo, não é uma coisa relaxada, sabe? E a mesma coisa com a Mrs. Buttered, o contorno dela também, que ela faz nesses desenhos, são muito perfeitas. Ela gasta, tipo, horas e horas e horas fazendo esse contorno. Faz várias e várias camadas diferentes com contorno e fica maravilhoso, fica parecendo que é tipo um adesivo. Mas é um efeito realmente bem planejado, bem meticuloso, sabe? A outra opção que você tem é fazer um contorno com... E aqui eu tô olhando meu computador pra ver as fotos, tá? Mas outra opção que você tem é fazer esse contorno com as linhas do desenho do seu esboço inicial por baixo. Então você deixa esse aspecto mais pintado, com um pouquinho mais de aquarela. Então fica uma coisa muito linda, muito fofa, muito sutil. Parece realmente que é um rascunho que você tá, assim, aos poucos trazendo um pouco mais de vida, sabe? A outra opção que você tem é usar um pincel com mais textura. E isso é algo que eu costumava fazer até, tipo, o fim do ano passado. Eu usava muito pincel de tinta seca pra fazer todos os meus contornos, que dava aí, tipo, mais esse efeito de uma textura, sabe? Um pouquinho mais interessante. Só que realmente dá esse efeito mais dramático, né? Se você estiver fazendo isso. Eu tenho aqui um exemplo da arte da Sarah Faber, que ela ama o pincel de tinta seca e dá realmente um efeito mais de, tipo, como se você estivesse fazendo papel mesmo, porque tem essa textura. E também eu tenho aí a arte da Magdalena Janova, que dá realmente esse efeito bem dramático, porque ela tá usando preto, ela tá usando várias e várias riscos pra mostrar realmente o contorno, então dá um efeito bem diferente. E aí, a última parte que eu tenho são contornos coloridos, né? Isso eu já também abordei aqui no canal com alguns desenhos meus, que normalmente eu faço um contorno em preto, que é mais dramático. Mas se você pintar esse contorno, ele fica bem mais sutil e é uma ótima forma de você estar definindo as suas formas, né? Definindo os elementos do seu desenho, sem deixar uma coisa tão dramática. Então, eu tenho aqui essas duas ilustrações que ambas têm aí esse efeito de um contorno colorido que fica bem sutil e fica muito bonito. Mas tá, a pergunta desse vídeo, então, é: você prefere desenhos com contorno ou sem contorno? E se você gosta de contorno em preto ou contorno colorido? Me diz aqui nos comentários desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês logo logo. Tchau!